Fala pessoal, beleza? Meu nome é Alan e você já pensou em ter o seu próprio sistema de armazenamento de arquivos hospedado aí no seu home lab, com segurança e também com redundância? Bom pessoal, a ideia do vídeo de hoje é a criação de um NAS utilizando o sistema TrueNAS dentro do Proxmox, dando sequência à nossa série de como criar um home lab completo do zero. O sistema escolhido para essa série foi o TrueNAS. Existem alternativas bem parecidas com ele, mas ele sempre me atendeu muito bem, nunca tive nenhum problema. Bom, para fazer o download do TrueNAS, pessoal, vamos aqui em Get NAS, vamos em Community Edition, ele também possui a versão paga Enterprise, vamos em Download. Aqui a gente não precisa se cadastrar, dá para dar sequência, e vamos baixar a versão estável. Beleza, vamos aqui em Download, Save. Beleza, eu já tinha baixado também. E agora, pessoal, precisa vir aqui. Eu já tinha subido ela aqui no meu Proxmox, mas vou fazer novamente. Vou inclusive remover aquela outra imagem que a gente tinha colocado. E aqui, no armazenamento local que ele cria, vamos fazer o upload da imagem aqui do TrueNAS. Beleza, upload. Pessoal, enquanto ele sobe aqui a imagem, vamos só comentar um pouquinho como que funciona um NAS. Existem NAS físicos, por exemplo, da Synology, que é uma marca que produz equipamentos profissionais para isso. E qual que é a principal vantagem de um NAS? São as características de segurança de perda de dados. Então ali ele vai te dar opções de backup dos seus dados, ele cria imagem dos seus dados, então um backup não fica com o tamanho completo, e sim somente com a diferença. Tem ali a questão de você utilizar RAID, então com 2 HDs você consegue ter o mesmo espaço de armazenamento de apenas um, mas tendo ali a redundância, os seus dados salvos em 2 discos, e o TrueNAS ele é capaz de fazer esse gerenciamento e te avisar se um disco der problema. Existem também os outros tipos de RAID disponíveis, que é quando você tem mais discos. Aqui no meu caso, como eu só tenho 2 discos de 4 teras, eu vou acabar ficando com uma redundância do dado e com somente 4 teras de armazenamento de arquivos disponíveis. A imagem aqui já subiu. Beleza, vamos vir aqui em Create VM. Aqui, pessoal, o ID, você pode escolher o seu padrão. Aqui o que eu costumo fazer é sempre colocar os últimos dígitos do IP que eu vou utilizar nessa máquina. Como eu quero aqui estar seguindo uma sequência, então o Proxmox é o 200, o TrueNAS vai ser o 201, nome da máquina TrueNAS, OS, a gente seleciona aqui a ISO do TrueNAS, em System não precisa alterar nada. Discos, aqui vamos utilizar o local LVM, que o próprio Proxmox fez aquela divisão quando instalamos o sistema. E vou deixar aqui 20 GB para essa máquina. Lembrando, pessoal, que esse valor aqui é só para a instalação do sistema. O armazenamento dos arquivos a gente vai passar o HD posteriormente. Vamos aqui em CPU. Vou deixar aqui 6 núcleos. Lembrando, pessoal, que se o seu processador for um i5, por exemplo, 4/2, pode deixar 2 núcleos, não tem problema. Em memória, aqui também coloca um valor condizente com o seu home lab. Eu digo que o TrueNAS é um comedor de memória RAM, que ele usa a memória RAM como cache para os arquivos recentes. Então, se tiver disponível, é legal deixar um valor alto. Eu deixei aqui calculado quanto que seriam 12 GB, 12.288 megas, então 12.288 é o valor que eu vou deixar aqui para minha máquina. Network, vou deixar na LAN normal, que a gente já tem. Aqui, se fosse a criação de um container, ia ver que ele libera mais opções, que é para a gente já definir o nosso IP fixo aqui dentro da criação. No caso de máquina virtual, isso a gente tem que fazer dentro do sistema. Confirma as informações, vou em Finish, beleza, ele está criando aqui a máquina, ok, vou dar um Start, e aqui ele vai entrar, então, como se a gente estivesse instalando, né, em um computador. Vamos aqui em Start
Beleza, ele vai ler aqui a nossa ISO e entrou aqui nas opções de instalação do TrueNAS. No meu caso aqui eu quero instalar, vou selecionar aqui o disco de 20 GB, é um disco virtual que o Proxmox criou. Aqui ele só está falando que vai deletar todos os dados que estão naquele disco virtual. Eu vou falar que sim. Aqui, pessoal, eu vou colocar Configure Using Web UI, que aí é a parte ali de criação de usuário, etc. Eu vou fazer já depois acessando o nosso sistema. Então, vou dar um 2 aqui. Bom, pessoal, aqui essa opção é para se o seu dispositivo não aceita boot EFI. No meu caso aqui, como é uma máquina virtual e de um hardware mais recente, eu vou dar 5. Se tem algum problema com vocês, é só tentar não naquela opção. Então aqui, está formatando o nosso disco e vai iniciar a instalação do TrueNAS. Beleza, TrueNAS instalado, ele pede para dar reboot e remover o disco de instalação. Então, reboot. Aqui o próprio Proxmox já remove o disco de instalação, então não tem problema. Ele demora um pouquinho para iniciar, viu, pessoal? Mesmo no SSD, ele é um sistema que demora um pouco, é normal. Beleza, pessoal. Ele finalizou a inicialização e aqui ele já me dá qual que é o endereço web que foi atribuído a ele. Então aqui ele utilizou o DHCP do meu roteador e entrou aqui no IP 130. Então vamos acessar esse endereço 192.168.0.130. Caiu aqui na tela inicial do TrueNAS. E aqui, galera, ele dá duas sugestões de cadastro, que é um utilizador administrativo ou um root user. Aqui, galera, se você selecionar o root user, você consegue acessar o shell da máquina e ter acesso a qualquer comando, né? Ou como um administrador, que é o método que ele recomenda a gente criar. Então eu vou seguir aqui a recomendação TrueNAS admin, ele vai criar esse usuário e vamos definir aqui a palavra passe. Bom, aqui eu vou utilizar um site para gerar senhas. Vou colocar aqui uma palavra passe que eu gerei num desses sites de geradores de senha. Lembrando que essa senha não vai ser utilizada para acessar os arquivos, tá, pessoal? Só aqui pro sistema. Vou dar um Enter. Vou falar que eu quero salvar aqui no navegador. E perfeito. Já estamos aqui na tela inicial do TrueNAS. Aqui tem algumas informações básicas, como porcentagem de CPU dos 6 cores que a gente colocou. Temperatura, uma opção que não funciona muito bem. Eu acho que ele nem mostra aqui como a gente está dentro de uma máquina virtual. O nosso CPU model, que é aquele virtualizado. Porcentagem de uso aqui do CPU. Esse aqui é por núcleo, esse aqui é total. Ainda não temos nenhum pool. O nosso endereço, informações aqui de entrada e saída de dados. Aqui um pouco sobre a documentação e fóruns do TrueNAS. As tasks de backups. E aqui a parte de memória. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é setar um IP fixo para essa nossa máquina. Essa setup é bem importante porque se você deixar o DHCP resolver esse endereço, pode ser que numa reinicialização da sua máquina, um outro dispositivo pegue esse endereço de IP e a sua máquina, por exemplo, é iniciada com 131. E aí todos os dispositivos que você configurou para ter acesso aos seus arquivos não vão conseguir conexão. Então eu vou vir aqui em Network, ele já me dá aqui qual que é a interface que eu posso adicionar uma nova ou editar a existente. Aqui no meu caso eu vou desabilitar o DHCP, vou adicionar aqui um alias e eu preciso colocar aqui o IP address. No meu caso vai ser 192.168.0.201 e aqui é a interface da minha rede que é /24. Beleza, vou dar um save. Aqui ele pergunta qual que é o gateway, vai ser esse mesmo, que ele já tinha reconhecido. Register. Beleza, ele já mostrou aqui a nossa nova configuração, e aí aqui ele fala, ele me dá duas opções, né? Uma para reverter e a outra para testar.
Essa aqui de teste, pessoal, é que se eu não entrar na tela em 60 segundos, ele reverte automaticamente e volta para o IP anterior. Então eu vou vir aqui em Test Changes, vou dar um Confirm, e beleza. Aqui, como eu alterei o IP, esse Please Wait ele vai ficar aqui. Então eu vou abrir uma nova aba e vou colocar o nosso novo endereço de IP. Beleza. Aqui, o nome do utilizador. E aqui, login. Beleza. Vou salvar aqui o usuário e senha. E aí aqui ele me pergunta se eu quero gravar as alterações de rede que eu fiz. Como deu certo, consegui acessar pelo novo IP, eu vou aceitar. Bom, pessoal, eu tive que fazer a alteração novamente de IP, porque eu esqueci de clicar aqui em Save Changes, e aí ele acabou revertendo depois de 35 segundos aqui no caso. Então, eu vou dar um Save Changes, Save, e agora sim, pelo 130 ele não vai mais funcionar. Para ver se ele está com conexão com a internet, eu vou vir aqui em Update. Deu que ele está sem conexão, então vamos entender aqui o que aconteceu. Beleza, pessoal. O que aconteceu aqui foi que, como eu coloquei ali um IP fixo, ele não setou um DNS para mim automaticamente. Então aqui, eu vou vir aqui em name server 1 e vou utilizar aqui o DNS que eu tenho local da minha rede. No de vocês podem utilizar o do Google, mesmo que é 8.8.8.8 ou algum outro da preferência de vocês. Vou dar um save. Beleza, tá com o DNS. E agora vamos testar novamente aqui. Beleza, conseguiu conectar, não tem nenhum update. Bom, terminamos aqui a primeira parte, que era a instalação do sistema e a configuração de um IP fixo para nossa máquina. E agora vamos criar o nosso pool de dados, que seria aí os nossos HDs. Bom, para isso, pessoal, se a gente vier em Storage Create Pool, vou colocar aqui um nome qualquer. Em Data, eu vou ter aqui Mirror, mas eu não tenho discos. Por quê? A gente ainda não falou para o Proxmox dar um passe livre dos nossos discos para o TrueNAS. Então, agora o que a gente tem que fazer? Vamos aqui no Proxmox, vamos desligar a máquina do TrueNAS. Nós vamos voltar aqui no Proxmox, vamos entrar no Shell. E aqui, pessoal, vamos instalar uma aplicação chamada Vim. apt install Vim. Ele é um editor de texto, tá? Tem gente que prefere o Nano, que ele já vem instalado. Eu particularmente gosto do Vim. E aqui o que a gente precisa fazer, pessoal? Eu até deixei uma colinha aqui. A gente precisa editar os arquivos de configuração da nossa máquina que a gente criou, /etc, /pve, /chemoserver. Aqui vão estar nossas máquinas virtuais. E aí aqui eu vou dar um tab. Como eu só tenho uma, ele só vai encontrar uma aqui, que é o 201 do nosso Proxmox. Só que teria a configuração aqui de todas as nossas máquinas virtuais, se nós tivéssemos outras. Beleza. Aqui, pessoal, se vocês repararem, são as configurações que a gente colocou ali na parte gráfica. Então eu tenho o tamanho do arquivo, o tamanho do disco virtual que ele criou, qual que é a CPU, quantidade de núcleos, memória, etc. Eu posso editar algumas coisas por aqui. E o ponto é que o que a gente vai fazer agora não tem via interface, por isso que a gente tem que fazer por aqui. Bom, antes de pegar esse dado, eu vou sair aqui dando um Ctrl+C, QA, exclamação, para ele não salvar. E agora, pessoal, eu preciso saber qual é os IDs dos nossos discos. Bom, eu vou usar aqui o ls-l dev disks by ID. Então ele vai mostrar todos os discos e partições que nós temos aqui no nosso Proxmox. E aqui a gente tem que encontrar, então, bom, aqui já consegui ver que são os dois HDs. Eu reconheço esse modelo aqui. Tem duas formas, pessoal.
ou por já conhecer mesmo o seu disco, ou verificando qual que é o mount dele, ó, no caso SDC, SDB. Se nós olharmos aqui em disco, a gente vai ter aqui, ó, SDB, SDC e a gente quer também o SDD. Então, voltamos aqui no Shell, vamos visualizar novamente. Então, ó, SDC, SDB e também o SDD. Vamos copiar essas informações. Beleza. Aqui, pessoal, daria também para fazer a passagem via mount, que não seria by ID. O problema de fazer isso é que se você trocar ali, por exemplo, a porta, a SATA que você está utilizando, acontecer alguma coisa e mudar o mount do seu dispositivo, pode dar algum problema. E isso que a gente está fazendo, pessoal, é dar acesso direto à máquina virtual no nosso HD. Por quê? A gente poderia, por exemplo, criar um mount aqui e vir aqui dentro do TrueNAS, Hardware, Edge, Hard Disk, e aí eu poderia selecionar aqui o nosso disco e criar uma partição para incluí-la no TrueNAS. O problema disso, pessoal, é que a gente não vai estar passando o disco de forma física, e sim virtualizada para dentro dele. O ideal é passar o disco completo mesmo e deixar o TrueNAS gerenciado. Bom, voltamos aqui no Shell. Agora que a gente salvou aquelas 3 informações, vamos novamente entrar no nosso arquivo de configuração do TrueNAS e vamos adicionar ele aqui da seguinte maneira. Bom, nós vamos adicionar o disco no formato SCSI. A gente já tem 0, então eu vou adicionar ele no 1. E aqui a gente tem que indicar o caminho do disco que a gente copiou. Então vai ser by ID. E aí eu vou colocar paste, ok. Aqui, pessoal, quando você dá um paste, ele sai do modo editor do Vim. É só dar um i que ele volta no modo edição. Então, adicionamos aqui os 2 HDs e também agora o SSD. Paste, beleza. Vou dar um Ctrl C, 2 pontos WQ para salvar as alterações. Beleza. Vamos ver aqui se ele já refletiu nossas alterações. TrueNAS, Hardware e beleza, já está aqui, ó. O disco que a gente já tinha de 20 GB, os 2 discos de 4 teras e o nosso SSD. Com isso a gente já pode iniciar aqui o nosso TrueNAS novamente. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no console. Vou dar um Enter aqui, mas ele inicia sozinho, pessoal. Bom, pessoal, enquanto a máquina inicia, eu vou alterar uma opção aqui em Options, que é Start Output. Isso faz com que, se você desligar o seu servidor ao ligar ele novamente, o Proxmox inicie essa máquina virtual automaticamente para a gente. Aqui também tem algumas opções de Order e Delay. Isso aqui é importante, por exemplo, se você tem uma máquina que depende de acessar os arquivos do seu TrueNAS, você só pode, então, iniciar essa máquina depois que o TrueNAS já estiver pronto. Senão ele vai dar erro no mount dos arquivos. E você consegue colocar uma ordem e também um delay. Bom, vamos ver aqui como que ele está. Beleza, já iniciou, mostrou aqui o IP pra gente. Vou logar ele aqui, nada de mim. E beleza, aqui, pessoal, a gente pode ir em Storage. E aqui nós vamos criar um pool de dados. Bom, Create Pool. Aqui a gente precisa dar um nome para eles. Eu vou colocar Files01, por exemplo. Não vou encriptar, vou dar Next. Layout. Aqui ele explica o que é cada um, pessoal, inclusive as estratégias de RAID. Eu vou utilizar o Mirror, que ele requer 2 discos e ele vai criar uma paridade entre eles. Ou seja, um vai ter sempre os mesmos dados do outro. Isso significa que a gente pode desconectar um disco que os dados ainda vão estar íntegros. Então vai ser Mirror. Aqui os nossos discos. A gente vai selecionar aqui qual vai ser o tamanho do disco, né? No caso aqui ele mostra um só, pessoal, porque ele já está considerando aqui o uso dos 2 HDs. Inclusive, pessoal, se a gente selecionar aqui o strip e colocar aqui um número para 2 discos,
ele vai mostrar aqui que a nossa capacidade vai ser de 7.2 terabytes. O problema é que se qualquer disco der queimado, der algum problema, a gente perde o dado, tá? Ele escreve parte dos dados, por exemplo, metade dos dados de um arquivo num disco e metade no outro. Então não é bacana isso aqui. Vamos deixar o mirror mesmo. O tamanho aqui vai ser o nosso HD aqui, beleza. Vamos dar um next. Ele vai te dando um preview aqui, então vai ser um espelho de 2 discos de 3.6 terabytes. Bom, pessoal, dei um next. Aqui ele me pergunta se eu quero utilizar os FS log. Não quero, vou dar um next. Spar também vou dar um next. Bom, aqui pessoal, na parte de cache é importante se você tiver um SSD disponível para aumentar a velocidade de leitura dos dados. Aqui o que ele vai fazer é o quê? Os dados mais acessados, os dados que você acabar de incluir, para não precisar recuperar no HD, que é um disco mais lento, ele vai deixando alguns dados no seu SSD para aumentar a velocidade de acesso deles. Aqui no caso eu vou selecionar o SSD de 23 GB, ele está dando aqui. Vou dar um next, vou desconsiderar aqui as opções de metadados, dedup também. Revisão, então, um cache de 250 GB e aqui um espelho de 4 teras. Vou dar um create pool. Ele dá um aviso que todos os dados que estiverem no disco serão deletados. Aqui está ok, a gente já tinha deletado. Ele vai formatar novamente e criar o nosso ZFS. Perfeito, pessoal. Então aqui já fizemos a instalação do TrueNAS, configuração do IP local, criação do nosso pool de dados e agora vamos acessar um arquivo, passar um arquivo para cá para a gente ver que está funcionando mesmo. Bom, em datasets, a gente tem aqui o nosso dataset principal. Então ele fala aqui quanto está gerenciamento de espaço, etc. Data Protection, estamos sem nenhuma aqui. Quem que as permissões, etc. E agora, pessoal, nós vamos adicionar um dataset. Ou seja, vai ser... É como se o file01 fosse o nosso HD. Agora vamos criar uma pasta dentro dele para armazenar, por exemplo, downloads. Então vamos criar aqui, downloads, dataset generic. Eu posso selecionar aqui alguns presets, mas a gente vai fazer na mão. Vou dar um save. Beleza, downloads. Aqui as permissões ainda de root. Então agora vamos em credenciais, usuários. Vamos adicionar um usuário. E aqui eu vou criar o meu usuário. Então vou colocar aqui Alan GF. E-mail não precisa preencher. UID também não. Aqui as questões do Linux. Beleza. Aqui em Create New Primary Group, a gente pode selecionar aqui um grupo, que esse usuário vai pertencer, ou a gente pode criar um grupo para esse usuário. Nesse caso aqui eu vou criar um grupo para ele. E aqui eu posso criar um home directory para esse usuário. Eu vou utilizar essa opção também. Então, além de ter acesso à pasta downloads, ele também vai criar uma pasta para esse usuário. Ok, não vou configurar essas informações agora. Deixar habilitado aqui para ser um Samba user também. Para quem não sabe, o SMB é o sistema que o Windows utiliza para montagem de unidades de armazenamento. E é bacana o Samba porque ele é nativo do Windows, no Mac, no Linux, tudo tem suporte a ele. Dá um save. Se a gente vir em grupos agora, a gente vê aqui que o nosso usuário ele tem um grupo. Vamos aqui agora em Shares. Vamos habilitar o SMB. Vamos aqui no Turn on Service. Bom, pessoal,
serviço rodando, vamos adicionar aqui então um path para ele. Eu vou colocar nesse primeiro momento a raiz, o nome vai ser mnt mesmo, enable, e vamos dar um save. Na verdade ele não deixa eu adicionar a raiz, então vamos utilizar aqui o files01. Vou dar aqui, ele só dá um aviso, vou dar um continue, e vou aqui reiniciar o serviço do SMB. Beleza, com o SMB executando, pessoal, ele já mostra aqui qual que é o mount que ele vai estar, ou seja, aqui em datasets ele vai estar dentro de downloads. Bom, pessoal, e agora vamos tentar acessar nossos dados. Aqui, no Linux, é só você apertar o Windows R, ele vai entrar na caixinha de execução, de comandos. É só dar um / em um endereço IP da sua máquina. Aqui no Mac eu vou em Go, Connect to Server, vou colocar aqui o IP da nossa máquina, vou dar um Connect, e aqui, pessoal, muito provavelmente ele vai dar problema, tá bom? Então, Connect, ele acessou, apareceu aqui a pasta Downloads, mas se eu tentar aqui, ele nem me deixa criar uma pasta. Por quê? O meu usuário ele não tem permissão de acesso dentro daquele mount que a gente fez. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Eu vou aqui em Datasets, vou aqui em Downloads, e lembra que nas partes de permissões, eu vou em Edit, e aqui eu posso ver que Read está todo mundo. Então, qualquer um que tenha um usuário válido aqui do nosso TrueNAS consegue visualizar os arquivos. Eu não quero, inclusive, que isso aconteça. Eu quero somente que o usuário ou o grupo que eu defina possa visualizar ou escrever arquivos. Aqui, então, o usuário eu vou colocar AlanGF, e aqui o grupo eu vou deixar o do TrueNAS admin. Beleza, apply user, apply group, ele vai mostrar aqui o que está sendo alterado, e vou dar um save. Beleza, então ele já fala aqui que o dono é o Alan e que o grupo TrueNAS admin pode executar. Bom, pessoal, eu vou ejetar ele aqui e vou conectar novamente. Então, go to server, smb, connect e connect. Beleza, downloads. E aqui agora, pessoal, vejam que já liberou aqui as opções. Então, new folder, posso colocar aqui, teste. Beleza, criou. Posso subir arquivos, então, por exemplo, vou vir aqui em Downloads e vou enviar a nossa imagem do TrueNAS para ele. Então, beleza, já está fazendo o upload aqui para o nosso NAS. Se olharmos aqui na dashboard, a gente tem aqui o consumo de entrada, tá com uma velocidade aqui de 500 megas. Beleza, pessoal, já moveu aqui para o nosso TrueNAS. A única coisa que eu percebi é que ele não criou aquela nossa pasta privada do nosso usuário que eu tinha comentado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em credenciais, O que aconteceu é que ele está /empty. Provavelmente aqui eu não selecionei onde ficaria o nosso home directory. Vou dar um create e vou dar um save. Bom, então aqui agora aponta o nosso home directory. E se a gente olhar aqui no Finder, lá no MNT onde a gente tinha downloads, aqui nós também temos a nossa pasta privada. E aqui a gente já tem acesso a ela. Vamos passar aqui novamente um dado. Beleza. Então, está sendo também já copiado para dentro do TrueNAS. Beleza, pessoal. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do TrueNAS. A gente passou aí pela instalação do sistema, configuração de um IP fixo para ele, criação de um usuário, criação de um pool e acesso dos nossos arquivos aí pelo Mac ou também pelo Windows, que é bem tranquilo de fazer esse acesso. Para o Linux tem também alguns comandos, é bem tranquilo de conectar, inclusive a gente vai usar aqui para fazer acesso dos nossos dados dentro de outras máquinas. E em futuros vídeos do TrueNAS a gente vai
Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do TrueNAS. A gente passou pela instalação do sistema, pela definição de um IP fixo, passamos nossos HDs para dentro do TrueNAS, fizemos a criação de um pool, criamos um usuário, ativamos o Samba para compartilhamento de arquivos e nos conectamos no nosso servidor. E para esse vídeo era mais isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar ali um pouco sobre a Data Protection, que é criar backup dos nossos dados, e também como montar um volume do TrueNAS dentro do Proxmox, para a gente poder, por exemplo, daria também para criar máquinas virtuais dentro do nosso pool, o que ficaria muito lento por causa do HD e da replicação de dados, mas principalmente para backup das nossas máquinas dentro do nosso armazenamento do TrueNAS. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Por favor, deixe um feedback sobre a dinâmica do vídeo, se está bacana, o que a gente tem que melhorar aqui. E deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que tem muito vídeo aqui ainda sobre Home Lab pela frente. Valeu, pessoal!